Então, agora a gente precisa entender, já que entendemos o fecho do documento, né, entendemos a regra, para que o fecho do documento seja adequado à autoridade, né, seja aquele que envia ou seja aquele que recebe a documentação, agora a gente vai ver a característica de estrutura do texto do que a gente chama de tipo ofício, em que entram 3 tipos de textos que estão dentro daquilo que a gente chama de tipo ofício, né, que é o memorando, né, eu vou colocar assim, da forma abreviada como aparece nos documentos, o tipo ofício, né, e aquilo que a gente chama de tipo aviso. Esses documentos eles têm a mesma estrutura, mas a gente precisa entender o seguinte: cada um desses documentos, o memorando, o ofício e o aviso, embora tenham uma estrutura básica, semelhante na sua introdução, até mesmo no seu desenvolvimento de texto, eles têm finalidades diferentes. Eu tenho que entender aqui, ó, que o memorando, ele é para a comunicação interna de uma mesma administração, entre os setores de uma mesma administração. Então, memorando é um documento que tem finalidades internas, tá certo? Perfeito? Se eu entender isso, sei que, embora a estrutura seja a mesma, o memorando vai ser utilizado para os diferentes setores que fazem parte de uma mesma administração, e ele vai estar identificado lá como memorando, assim, ó, lá dentro do texto, vou olhar. MEM 149/Câmara Municipal, por exemplo, que foi o órgão que emitiu o documento, tá certo? Essa numeração do tipo de documento que foi emitido, aqui a origem, né? Aqui a abreviação, a sigla, né? Que representa o órgão que emitiu o documento, perfeito? Então, sei já olhando lá o texto que ele é um memorando, que ele serve então para a comunicação interna. Tenho que entender que o tipo ofício, ele é para comunicação entre as diferentes administrações. Por exemplo, eu posso mandar da minha prefeitura para uma outra prefeitura, para uma empresa. Então, entre administrações, eu vou mandar o tipo ofício, porque a comunicação de ofício, ela tem caráter externo. Perfeito? Se eu entender isso, já fica mais fácil. Então, memorando, comunicação interna, ofício, comunicação externa, e o aviso é a comunicação para os indivíduos que têm alta patente política. Então, se a gente lembrar disso, a gente vai saber sempre que o aviso é a comunicação que ocorre principalmente entre, ministros. Quase que não sai. Vou falar por quê para você. Porque esses indivíduos, eles não recebem ordens de serviço, como consta no memorando. Eles recebem lembretes das suas atividades, daquilo que devem desempenhar, então eles receberão como comunicado oficial o aviso. Ou seja, aqueles que trabalham nos setores internos de uma mesma administração receberão o memorando, as diferentes administrações trocarão ofícios e os ministros e os indivíduos de alta patente política trocarão avisos, tá certo? Esses 3 tipos de documento, memorando, ofício e aviso, estão naquilo que a gente qualifica de documento tipo ofício, ok? Agora vamos lá, vamos entender a estrutura do documento tipo ofício. Veja, de início, na introdução, há que constar isso. O timbre, que deve estar no alto da folha, ele deve conter o símbolo do órgão, o nome do órgão e do setor, o endereço para correspondência, telefone, o fax e o e-mail. Ou seja, todos os tipos de canais de comunicação devem estar presentes no documento para que eu possa responder àquele que me enviou, seja lá qual foi o comunicado, tá? Vou falar algo que, embora seja claro, né, embora nos pareça claro, não é para todos. Essas informações, esses endereços, telefone, fax e e-mail que devem constar aqui no documento são do emissor e não do destinatário, tá certo? Porque o destinatário deve saber para quem e como e por qual meio responder a documentação, a informação que ele recebeu por meio do documento oficial, tá? Essas informações, elas podem estar no alto da página, no início, né, no início do documento oficial, mas também, com exceção do timbre, né, essas informações para correspondência, telefone, fax e endereço, elas podem constar como nota de rodapé, segundo prescreve
o manual da redação oficial no Brasil, ou seja, elas podem estar logo abaixo ao timbre ou então na nota de rodapé do documento, tá certo? Isso aí, o manual de redação oficial prescreve e a ABNT concorda e corrobora, tá? Ok. Eu tenho que entender o seguinte, que o documento, o expediente, ele tem de conter o tipo e número. Se for memorando, MEM, se for ofício, ofício, se for aviso, aviso. Vamos olhar aqui, ó, comigo. Peguei o exemplo do memorando. MEM, ponto, porque eu vou abreviá-lo, né? A palavra é grande, ofício, eu aviso, eu não vou abreviar, mas memorando sim. MEM 149 barra a sigla, né, do órgão que emitiu esse documento, Câmara Municipal. Tá lá, eu bato o olho no documento, olho esse, eu sei que é o memorando, que é a comunicação interna, eu sei para que é, qual a sua finalidade, porque eu conheço a finalidade do documento oficial. Vejo lá o ofício, sei que é troca entre administrações, vejo lá aviso, sei que, né, não poderia estar recebendo num outro cargo que não fosse ministro, um aviso, mas já sei qual é a tipologia de documento quando percebo isso daqui presente na documentação. Ok. Outra coisa que é necessário conter segundo uma regra específica. O local e a data, eles devem aparecer por extenso e à direita, né? Sempre à direita do documento. Eu terei sempre a tipologia do expediente e à direita, local e data. E não pode, não devo acrescentar, né, diante da data, o zero. Vou colocar lá, 1 de janeiro de 2019. Não vou colocar 01 de janeiro, tá certo? A regra me mostra que antes da data numérica lá, né, do dia, eu não colocarei o algarismo 0 na frente na documentação oficial. Quer seja exagero ou não, é o que prescreve o manual e a gente vai fazer tal e qual de acordo, tá? E também terminei de colocar a data lá direito, ajustado direitinho no meu documento, logo após, né, muito próximo ali da tipologia do memorando, vocês vão ver na formatação, receberão também esse texto para que confiram a diagramação, eu vou colocar o meu ponto final, ok? Então essa regrinha, que é uma regrinha protocolar da estrutura do texto de redação oficial, ela precisa ser seguida.